Então, próximo assunto: integração numérica. Ok. Então, quando que eu vou precisar integrar? Integração, né? São x, f de x. Eu quero fazer uma integral. Quando eu falar integral numérica, eu vou falar da integração, né, definida, ou também chamada quadratura, né? Então, quero integrar do intervalo a até b, f de x, né? Então, tem a função aqui, a função desconhecida aqui, f de x, né? A gente vai admitir algumas propriedades, que é x, f de x, que é intervalo a até b. A gente vai assumir algumas propriedades, f de x, algumas propriedades de continuidade, né? Okay? Depois a gente vai explicitar para cada caso né, quais são elas. E aí o que a gente vai querer é esse valor da área aqui sobre a curva, né? Okay? Sobre a curva. Então isso que é, né, integral definida. A integração numérica vai fazer isso. Okay? Por que eu preciso fazer isso numericamente, né? Não dx aqui. Por que eu preciso fazer isso? Quando que eu preciso fazer isso numericamente? Então, uma das coisas é, vamos supor que a expressão de f de x não tem analiticamente eu não consigo escrever a integral dela, certo? Não tem a primitiva da f de x, não tem uma forma analítica, ok? A função erro, né? A gaussiana é a função erro, por exemplo, né? Então não tem uma forma analítica, a não ser que você escreva na forma de uma série, né? Então aí uma soma infinita. Então eu escrevo f de x como uma soma infinita, né? E aí eu escrevo eu pego essa soma infinita e faço a integral, né? Okay? Pode me dar uma outra soma infinita, mas aí não é de certa forma, não é bem o que a gente faz, né, em análise numérica. O que a gente vai fazer? Vai mostrar a função f. Então, se minha função f for difícil de calcular, né? Por exemplo, suponha que a expressão da função f seja uma expressão complicada, e a hora que eu vou, né? Por exemplo, aqui um polinômio aqui de, sei lá, né? dx3 mais x2 mais x1 mais x, né? Um polinômio embaixo de né, no denominador. Isso aqui vai me dar muitos termos no numerador, por exemplo, né? Bem mais do que tem aqui. Então, por exemplo, para funções desse tipo, a integral eu vou ter que fazer muito cálculo. A minha expressão vai ser complicada, a minha expressão vai ser grande, e eu vou ter que fazer muito cálculo, a expressão da primitiva, né? Então eu uso a própria função f de x em alguns pontos, né? Ficaria mais rápido de calcular, valeria mais a pena, né? No final das contas, calcular a função f em alguns pontos do que calcular a primitiva de f. Ok? Então essa é uma das razões, né? Outra razão é que eu posso não ter a função f. A função f, na verdade, é um processo, um experimento, um algoritmo que gera a função f. Ok? Então, nesse caso, aí eu vou poder mostrar a função f em alguns pontos, né? Mas eu não tenho uma expressão da função f que eu possa trabalhar e encontrar a primitiva, né? Ok? Ok, como que a gente vai trabalhar a integração numérica, né? Então, o que a gente vai fazer vai ser mostrar a função f. Então, vou dividir, né, em alguns pontos, né? E aí a gente vai usar a interpolação, né? Interpolação que a gente fez com uniformemente espaçado aqui, né? E vai encontrar um polinômio que aproxima a f de x. Então, né, vai ter esses pontos aqui mostrados, né? Aí vai ter um polinômio aqui que aproxima f de x e vai integrar esse polinômio. E aqui vai ser o erro, né, da integração. Vai ser a integral da diferença, né? O erro vai ser a integral da diferença de f de x.
valor absoluto, né? F de x menos P de x, né? De A até B, né? Dx, né? É o polinômio aproximador. Ok? Então vou mostrar alguns métodos que conseguem taxas de erro muito pequenas. Então a gente consegue, né, precisão muito grande na integração. Então, quando a integração numérica em geral, a gente pensa em precisão muito grande, né? Ok? E precisão é dada em função desse passo H, né? Okay? Então vamos fazer, por exemplo, né? Como vocês faziam antigamente, né, quando vocês queriam, por exemplo, achar a integral do cosseno aqui, né? Então tem um cosseno de 0 a π sobre 2, por exemplo. Vocês querem calcular, né, a integral aqui, por exemplo, né? Então como é que vocês faziam, né? Então vocês pegavam alguns pontos aqui, né? Lá no cálculo, né? Vocês pegavam alguns pontos e pegavam um retângulo aqui assim, não é isso? Esse retângulo tinha né? Errava um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, né? Um pouquinho para dentro e um pouquinho para fora, né? Ok? E aí vocês faziam o limite, né? Quando essa largura aqui do retângulo tendia a zero, né? Vocês faziam isso para encontrar essa integral aqui, né? Okay? Então essa seria uma regra do retângulo, né? Mas como eu estou pegando a amostra, né, no meio do intervalo, né? Então a curva está aqui, a amostra está aqui e meu retângulo está aqui, né? Então tem intervalo aqui, vai x1 até x2, né? E eu estou amostrando no meio aqui, x1 mais x2 sobre 2. Então isso a gente chama de uma fórmula aberta, né, de integração. Então a gente não vai, né, a fórmula aberta tem algumas vantagens, por exemplo, para calcular a integral imprópria, né? Ela é melhor, né? Mais fácil fazer com fórmula aberta, né? Mas a gente vai se limitar aqui, né? E não é difícil estender a fórmula aberta, né? Mas para fins do curso apenas, ele vai estudar apenas fórmulas fechadas, né, de Newton-Cotes. Então a gente vai, no curso a gente vai estudar apenas fórmulas fechadas.